Depois não tinha impressora em casa. Falei, bom, vou com o trambuco mesmo para a igreja. Graça e paz vos sejam multiplicadas no pleno conhecimento de Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? A saudação de Pedro na sua segunda carta, na sua segunda epístola, e só aqui para mim seria uma pregação. Graça e paz vos sejam multiplicadas. Quando? Quando vocês se interessarem, abrirem o seu coração no pleno conhecimento de Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Quando Deus, é uma coisa que eu sempre falo quando eu ministro, que Deus não quer ser reconhecido. Para ser reconhecido, Deus não precisa de nós, não precisava de Jesus, do Espírito Santo, é só a gente sair lá fora, olhar o céu azul de outono, meu preferido, olhar as plantas, olhar os pássaros, olhar os rios, olhar as crianças correndo, olhar uma criança sorrindo, olhar uma criança nascendo, nós já reconheceríamos o poder de Deus. Deus não quer ser reconhecido pela sua família, pelos seus filhos amados. Ele quer ser conhecido. E a graça e paz serão sempre multiplicadas. Quanto mais você conhecer seu Pai, mais graça e mais paz abundará do teu coração. Amém? Ah, tá, mas e como eu conheço Deus? Nas Escrituras. Eu, quando decidi, num firme propósito, que eu queria saber quem era meu pai, como ele agia nas situações diversas, quando ele agia, quando ele estava irado, quando ele estava misericordioso, quando ele estava socorrendo, quando ele estava amparando, quando ele estava dirigindo, eu disse, só tem uma coisa que me vai fazer conhecer meu pai, se eu souber como ele age em todas as situações. E eu fui para esse livro, como eu disse para vocês, em 3 anos eu li esse livro 13 vezes. O único jeito de você conhecer teu pai, como ele pensa, como ele age, como ele gosta, como ele não gosta, é aqui. Então, que graça e paz vos sejam multiplicados no pleno conhecimento de Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Agora vamos para o nosso texto. Só Deus sabe os rabiscos que estão na minha Bíblia. Mas vamos lá. No segundo capítulo de Gálatas, o Daniel elucidou, esclareceu para nós 4 pontos. Primeiro, no Evangelho não há lugar para religião. Evangelho é uma coisa, religião é outra coisa. No Evangelho não há lugar para ídolos. Nós só temos o nosso Pai bendito, a quem nós adoramos, para sempre e para toda a eternidade. No Evangelho não há lugar para máscaras. No Evangelho há lugar para é para nós sermos sinceros, sem cera, sem máscaras. Evangelho, o pastor estava pregando a semana passada sobre a oração, e ele falou da gente entrar no quarto, né? E ele estava falando, né, dos 3 tipos de oração, dos 3 tipos de pessoa, né, que oram. E o último, Jesus diz, vocês entrarão no seu quarto e vocês falarão e eu verei, né, e eu verei vocês. E o pastor disse uma coisa que eu sempre fiz uma escola dominical que nós falamos sobre oração, e eu sempre disse isso. Por que no quarto, irmãos? Porque quarto é lugar do descoberto, quarto é lugar da intimidade, quarto é o lugar do nu. Deus quer falar com a gente naquilo que a gente é, na inteireza do nosso ser, onde nenhuma roupa esconda nada de Deus, onde não há possibilidade de esconder nada.
é no quarto, no lugar do nu, no lugar da intimidade, a maior intimidade que existe, né? Então, no Evangelho, o Daniel falou a semana passada, não existe lugar para você, não existe lugar para mim. Alguém disse a seguinte frase sobre esse último ponto: o Evangelho nos expulsa de nós mesmos. É o que diz Gálatas 2:20, não é? Já não sou eu quem vivo, Cristo vive em mim. O Evangelho nos expulsa de nós mesmos para que Cristo possa morar e viver em nós e através de nós. E só assim nossas vidas, nossas casas e nossa sociedade serão transformadas. Quando o Evangelho me expulsar de mim e Cristo tomar conta da minha vida, só assim haverá mudança, só assim haverá transformação. É quando o Evangelho nos expulsar de nós mesmos. Amém? Sobre a carta de Gálatas, eu sempre entendi que o Evangelho é um chamado à liberdade. Foi através de um evento libertador, o Êxodo, que a comunidade de Israel conheceu seu Deus. E a Bíblia toda é a história da luta de Deus, que quer que os homens sejam livres. A carta aos Gálatas é um grito à liberdade. Que sejam livres de outros homens que preferem a escravidão e a idolatria. O Senhor Jesus Cristo é a um só tempo, o homem livre e o Deus que liberta. O amor e a verdade frequentemente nos obriga a nos deslocarmos. Abraão se deslocou por fé. Também os profetas se deslocaram para fora das instituições eclesiásticas reconhecidas. Lembra de João? Que foi para o deserto, deixou toda a religiosidade e foi para o deserto. E Jesus deslocou-se da interioridade do lugar da glória ao lado do Pai, para um deserto de incertezas, segundo a nossa visão, onde seu grande objetivo era a nossa liberdade plena. Amém? O Evangelho é muito simples, né? C.S. Lewis diz, né? Escreveu livros, Evangelho Puro e Simples. Aquilo que eu falei na outra vez que eu ministrei, eu disse assim, para a igreja, a bendita igreja, meus irmãos, meus benditos irmãos, a quem eu os amo profundamente. Eu disse assim, meus queridos, tenham paz para morrer. Se você crê que Jesus Cristo morreu pelos teus pecados, se você crê que Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos, se você crê que o Senhor aceitou o sacrifício do Filho amado, por isso ressuscitou, se você crê nisso, isto é o Evangelho. Então, na outra vez que eu ministrei, eu disse, tenha paz para morrer. Hoje eu quero dizer para você, crendo nisso, tenha paz para viver. Tenha paz para viver, creia nisso. Olha para o Cristo crucificado e diz, Ele levou todos os meus pecados, meus pecados foram todos condenados nele. O Pai aceitou o pagamento da minha dívida, a célula que era contra mim foi cravejada na cruz. Não há mais nada que me separe de Deus, não há mais nada que me impeça de entrar na eternidade. Então, na outra ministração eu disse, morra em paz. Hoje eu quero dizer para você, a hora que você sair daqui, dessa porta para fora, e você atravessar a semana, viva em paz. Sob essa bondade e a misericórdia do Senhor, amém? Então vamos ler. Gálatas capítulo 3. Meu problema é que eu falo muito. Diz assim, vamos ler o capítulo 3, do 1 ao 5, que diz assim: ó Gálatas insensatos,
quem vos fascinou a vós outros, ante cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado? Quero apenas saber isso de vós. Recebeste o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Sois assim insensatos que, tendo começado no Espírito, estejais agora vos aperfeiçoando na carne? Terá sido em vão que tantas coisas sofrestes, se na verdade foram em vão? Aquele, pois, que vos concede o Espírito e que opera milagres entre vós, porventura o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Paulo, diante daquela situação, a gente lembra que no capítulo 1, Paulo foi muito duro com as pessoas que estavam trazendo um outro evangelho para aquela região das Galácias. Paulo disse que se alguém pregasse um outro evangelho que fosse maldito. Então aí ele está falando com os judaizantes, com aquelas pessoas que estavam se entremetendo na igreja para pregar um outro evangelho. Jesus Cristo e mais circuncisão, Jesus Cristo e mais guarda de sábado, Jesus Cristo e mais datas festivas específicas do povo judeu. E Paulo chega lá e fala: olha, se alguém está pregando isso aqui para você, é maldito, é anátema, porque é Jesus Cristo morto e crucificado a nossa salvação. Paulo diz: eu não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para todos aqueles que creem. É o poder que nos dá vida, que nos transforma. É a cruz do Calvário. É a morte e ressurreição de Jesus Cristo. E aí Paulo aqui está dizendo: ó galas insensatos, tolos, estúpidos, quem vos fascinou a vós outros? Quem vos enfeitiçou? Vocês parecem sob magia. Vocês parecem que estão sob um transe. Eu não acredito que vocês são aquela igreja que eu deixei aí. Vocês parecem enfeitiçados. Quem vos fascinou a vós outro, ante cujos olhos foi pregado Cristo, ante cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado? Aqui Paulo está dizendo assim: eu desenhei o Cristo crucificado para vocês. Quando eu estive aí, eu expus, eu passei por toda a Torá, né? Naquela época não havia Novo Testamento. Eu passei por todo o livro sagrado, pelos profetas, mostrando a vocês que o Messias havia de vir, havia de ser o servo sofredor, havia de morrer e ressuscitar ao terceiro dia, e que Ele, e só Ele, é a nossa salvação. Eu expus Ele para vocês como crucificado. Quero apenas saber isso de vós. Recebeste o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? A fé, a lei é morta. A lei não produz vida. Todo o tempo em que os judeus viveram debaixo da lei, em nenhum tempo houve algo transformador dentro deles. Em nenhum tempo houve uma chama. A letra é morta. E Paulo está dizendo assim: como que vocês puderam trocar? Vocês receberam o Espírito pela pregação da fé, que é o que nós estamos fazendo aqui hoje. Creia somente em Cristo Jesus,
ou pelas obras da lei? Ou vocês receberam o Espírito Santo porque vocês vêm em todos os cultos, porque vocês são dizimistas, porque vocês são ofertantes, porque vocês não perdem nenhuma ceia, porque vocês participam de todas as campanhas da igreja? Vocês receberam o Espírito porque vocês fazem coisas? Ou vocês receberam o Espírito porque Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário por vocês, no lugar de vocês, e ressuscitou, e os justificou, e acertou a sua condição, a sua posição diante de Deus, e lhes garantiu a eternidade, e lhes garantiu o reino? Amém? Sois assim insensatos, tolos, que tendo começado no Espírito, já e agora aperfeiçoando na carne? Terá aqui, é como se Paulo dissesse assim: sois assim tão aperfeiçoando na carne? Lembra-se do que Jesus disse em João, capítulo 7, verso 38, que aquele que cresce nele, rios de águas vivas fluiriam do seu interior. Lembra de Jesus no encontro com a mulher samaritana, que ele disse para ela, né? Se você soubesse quem é o que te pede água, você lhe pediria, e eu lhe te daria uma água que brotaria, que jorraria para a vida eterna. O que Paulo está dizendo aqui, vocês estão trocando isso por circuncisão, vocês estão trocando a presença do Espírito, que vem apenas por vocês crerem na cruz do Calvário, por vocês crerem no Cristo morto e ressuscitado. Vocês estão trocando a beleza de ser fonte de águas vivas, de ser fontes que jorra para a eternidade, por obras que vocês fazem, por 10 cultos que vocês vêm no mês. Não. A fé no Cristo crucificado e no Cristo ressurreto é que nos enche do Espírito de Deus e nos faz virar fontes de águas vivas, rios transbordantes, onde muitos saciarão a sua sede, porque, como diz Gálatas 2:20, não somos nós mais que vivemos, Cristo vive em nós. Então, para você que está aqui hoje, garantir tua eternidade, meu irmão, você não precisa fazer absolutamente nada. Se você entrou aqui pela primeira vez, não é o que você faz, é o que Cristo fez por você. E o que Ele fez por você já está feito. E o que Ele fez por você não precisa de remendo. Ele já perdoou. A hora que você olhar para o Cristo crucificado, entender que Ele levou teus pecados e que Ele ressuscitou e acertou a sua situação com Deus, e que você não precisa fazer mais absolutamente nada para ser salvo. Em sendo salvo, você fará todas essas coisas. Você virá na igreja, você participará de 10 cultos, você participará de todas as campanhas, você dará todo o seu dinheiro, mas você vai fazer isso não para merecer o céu, mas porque você já é filha do reino. Há uma grande diferença nisso. As obras não são para salvar, quem salva é a cruz, é o Cristo morto e ressurreto. O resultado da fé nos faz ser árvores frutíferas, nos faz ser rios transbordantes. O Espírito em nós. Mas não faça nada para ser salvo. Mas depois de salvo, você verá que você não conseguirá parar de fazer coisas, porque o Espírito se moverá em você de tal forma que você
vai ser, sabe aquela árvore frutífera que tem na beira da estrada, assim, a pessoa passa morrendo de fome, assim, uma pessoa tem lá, eu sempre me lembro disso, de um pé de pitanga que eu passava, e eu às vezes passava lá e eu ficava pegando aquelas pitangas, e um dia eu estava pegando pitanga naquele pé, e o Senhor ministrou o meu coração e disse assim, é isso, vocês são uma árvore, que as pessoas cansadas, famintas, para embaixo e come dos seus frutos e descansa nas suas sombras. Quando você crê no Evangelho bendito do Senhor Jesus Cristo, é isso que Ele faz nas nossas vidas. Amém? Então Paulo está assim, aquele pois que vos concede o Espírito e que opera milagres entre vós, porventura o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Aqui Paulo está trazendo à memória deles um fato que aconteceu no capítulo 14 de Atos, quando Paulo estava entre eles, na região das Galácias, e ocorreu um milagre, que Paulo estava pregando em determinado lugar, e viu um homem paralítico, completamente paralítico, e Paulo, olhando nos olhos dele, viu que ele tinha fé, disse para ele, levanta e anda. E ele andou. Porque Deus confirmou o ministério de Paulo, porque Paulo começa a carta sendo questionado, o apostolado dele. Então Deus confirmava o ministério apostólico de Paulo, operando milagres. E no capítulo 14 de Atos é registrado esse milagre. Então ele diz assim, aquele pois que vos concede o Espírito e que opera milagres. Então tem registrado esse, mas com certeza ocorreram muitos outros milagres. E mesmo assim eles estavam retrocedendo. E mesmo assim eles estavam querendo colocar Jesus e mais alguma coisa. Amém? Então Paulo traz à memória deles essa conversão extraordinária. Paulo fala, vocês tiveram uma conversão extraordinária, o Espírito operou no meio de vocês, o Espírito, vocês foram cheios do Espírito Santo, vocês viram milagres, isso tudo aconteceu porque vocês fizeram coisas, circuncidaram, se guardaram, ou porque vocês creram? Não, foi porque vocês creram. Vocês apenas creram e isso foi suficiente. Amém? Aí no versículo 6, ele desvia o olhar dos Gálatas de Jesus, da cruz naquele momento. E ele fala, tá, as pessoas que estão aqui entre vocês dizendo que é preciso fazer mais alguma coisa, que Jesus não é suficiente, sim, eles nunca tiraram Jesus, mas tinha que ser Jesus e mais alguma coisa, tá bom. Então essas pessoas que se introduziram aqui no meio de vocês, têm falado isso para vocês, não é? Ah, tá, então agora eu vou expor para vocês Abraão. Aí ele tirou os olhos dos Gálatas de Jesus e falou, vamos olhar para Abraão então, vamos ver como que Deus resolveu isso aqui com Abraão. É o caso de Abraão, que creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça. Sabei, pois, presta atenção, irmãos, sabei, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, pré-anunciou o Evangelho a Abraão: em ti serão abençoados todos os povos, de modo que os que são da fé é que são abençoados com o crente Abraão. Todos quantos, pois, são das obras da lei, do Cristo e mais alguma coisa, estão debaixo de maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei, para praticá-las. E é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus. O justo viverá pela fé. Ora, a lei não procede de fé,
mas aquele que observar os seus preceitos, por ele viverá. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos o Espírito pela fé, o Espírito prometido pela fé. O que Paulo está dizendo aqui é: vocês agora trouxeram para vocês aqui que crer só em Jesus não basta, que vocês têm que se tornarem judeus, que vocês têm que cumprir a lei de Moisés, pelo menos alguns aspectos da lei de Moisés. Vou falar um negocinho aqui para vocês. E Abraão? Abraão existiu 430 anos antes da lei. E a Bíblia diz que ele foi justificado por fé. Ele creu em Deus e isso lhe foi imputado como justiça. Abraão não fez nada para ser salvo. E nem para ter a promessa de que que da descendência dele, que nós seríamos, que todas as famílias da terra seriam abençoados na descendência dele. Abraão não fez absolutamente nada, ele só creu. Vamos ler, por favor, Gênesis 15. Eu ia ler o 12 também, mas vai ficar muito... Vamos ler o 15. Depois destes acontecimentos, veio a palavra do Senhor a Abraão numa visão e disse: não temas, Abraão, eu sou o teu escudo, o teu galardão será sobremodo grande. Respondeu Abraão: Senhor Deus, que me haverás de dar se continuo sem filhos, e o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer? Disse mais Abraão: a mim não me concedeste descendência, e um servo nascido na minha casa será o meu herdeiro. A isto respondeu logo o Senhor, dizendo: não será esse o teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti será o teu herdeiro. Então o conduziu até afora e disse: olha para os céus, Abraão, e serás assim a tua posteridade. Olha para as estrelas, vê se você pode contar as estrelas, Abraão. Assim será a tua descendência. Ele creu no Senhor, e isso lhe foi imputado como justiça. Deus disse a Abraão. Abraão estava reclamando que não tinha filho, que a herança dele ia ficar tudo para um servo. Aí Deus chega para ele e diz: você terá um filho. Vai lá fora, vai lá fora. Olha o céu, vê se você pode contar as estrelas do céu. A sua descendência será assim. E ele creu no Senhor, e o Senhor lhe vestiu de justiça. Ele não fez nada, irmãos. Ele não precisou sair correndo, trazer um sacrifício, sair correndo, fazer outra coisa. Ele não fez nada. Ele creu. Deus disse: você vai ter um filho, você terá uma grande descendência. Ele simplesmente falou: tá bom, aceito, não discuto mais isso. Meu corpo está aqui amortecido, já tenho 75 anos, minha mulher é estéril, minha mulher não tem mais regras, minha mulher é uma idosa, mas o Senhor está me dizendo que eu vou ter um filho? Então eu vou ter um filho. Amém? A Bíblia vai dizer que ele creu contra a esperança. Porque é incrível, eu tava pensando sobre isso essa semana, no ano de 2020, aí que eu entendi o que é crer contra a esperança. Meu marido está aqui, ele confirma essa história. No ano de 2020, o ano que iniciou a pandemia, meu filho estava acabando o terceiro colegial, fez o terceiro colegial à distância, e ele queria passar nas melhores universidades do país, e fomos lá.
Vanderlei, eu pego esse menino e leva para Marília e leva para Bauru, primeira fase da Unicamp, leva para Marília, leva para Bauru, FUVEST leva para Marília, leva para Bauru, Unesp leva não sei para onde, e foi. E aí ele passou na Unicamp, ele passou na UFSCar, em São Carlos, ele passou na Unesp, não sei aonde, ele passou num monte de faculdade, mas ele não passou na USP. E eu sabia que o sonho dele era passar na USP. E uns 6 meses antes disso, eu tinha sonhado. Eu até falei para o pastor, antes de eu ir embora, né? Eu falei, pastor, nossa, eu tive um sonho. Deus me falou claramente assim, ele vai se formar na USP. Aí eu peguei, aí ok, não passou na USP, passou na UFSCar, arrumamos nossa mudança, fomos embora, porque a gente não tinha condições de pagar aluguel para ele. Para nós aqui, a gente vive de aluguel e aluguel para ele lá. Então, nós falamos, a única forma da gente conceder que ele tenha um futuro é a gente arrumar nossas tralhas e junto. Chegamos em São Carlos, ele já estava matriculado na UFSCar, fazendo engenharia, papapá. Nós fomos na imobiliária. Aí nós falamos, a gente quer um apartamento perto da USP, umas 2 quadras da USP. A moça olhou assim e falou assim, que bom, seu filho é aluno da USP? Não, aluno da UFSCar. Ela falou, mas por que vocês querem apartamento perto da USP se o seu filho é aluno da UFSCar, que fica a uns 4 quilômetros? Eu falei, porque eu quero. Deus me disse. Alugamos o apartamento a 2 quadras da USP, em São Carlos. Ficamos lá, passou o ano de 2021, ele já... no primeiro ano de engenharia, chegou no final do ano, nunca havia faltado água em casa, no nosso prédio, nunca havia faltado água. Naquele dia, num sábado de manhã, faltou água. Aí o Vanderlei, ele pegou e falou assim, vamos no parque ecológico, porque não tem o que fazer, não dá para lavar uma louça, não dá para lavar uma roupa, não dá para tomar um banho, vamos para o parque ecológico. E nós fomos. E o parque ecológico é no fundo da UFSCar. A UFSCar fica no meio na Mata Atlântica, em São Carlos, e o parque ecológico é no fundo da UFSCar. Nós entramos no carro e fomos. Olha que nós somos, porque assim, quando você passa na Washington Luiz, a entrada da UFSCar é magnífica, assim, né? A Universidade Federal de São Carlos, tal. Aí quando a gente foi variando, assim, periando aquela estradinha, eu olhei aquilo lá e falei, pelo amor de Deus, estava uma destruição. O mato estava alto, o parquinho estava quebrado, os prédios estavam, porque estava tudo fechado, né? Já era final de 2021, a pandemia vinha desde 2020. Eu arrumei uma briga com o garoto dentro do carro que vocês não têm noção. Mas eu arrumei um pampeiro. Você é acomodado, porque você não fez o Enem havia sido há 2 semanas atrás. Você não fez o Enem, tua chance de entrar na USP, você é muito acomodado. Mãe, eu já passei para o 2º ano de engenharia. Não sei, só sei que o pau quebrou. Chegamos em casa, ele entrou no quarto, bateu a porta, ficou lá uns 20 minutos, entrou, falou assim para o pai dele, pai, amanhã você me leva em tal lugar? Nem olhou na minha cara. O pai dele falou, levo, que é uma faculdade bem grande, onde seria a primeira fase da FUVEST. No outro dia, eu briguei com ele no sábado, aí ele entrou no quarto, acho que ele foi conferir se ele tinha feito a matrícula, se ele tinha recebido o lugar onde seria, e ele tinha recebido tudo. Ele saiu lá fora e falou para o pai dele, você me leva? O pai dele falou, levo. Levou ele lá, ele fez a primeira fase da FUVEST, chegou em casa, eu falei, e aí? Ele falou, bem difícil. Se eu conseguir passar para a 2ª fase, dá glória a Deus. Ele falou desse jeito. Eu falei, tá bom. Aí chegou a 2ª fase, foi lá e fez. Aí acabou, saiu o resultado bem no finalzinho de janeiro, que estavam com pressa, que estava todo atrasado. Eu estava na pia, nunca vou esquecer, lavando a louça, e ele estava dentro do quarto dele fechado, estudando na UFSCar, tendo aula de casa na UFSCar. Ele chegou na porta assim e falou para mim assim, você não sabe de uma coisa? Eu falei, o quê? Ele falou, meu nome está na primeira chamada da USP. Ele foi chamado na primeira chamada pela FUVEST. No mesmo dia tratou de mudar a matrícula. Aí essa semana que me caiu a ficha,
que ali eu estava crendo contra a esperança, quando eu falei, não, eu quero apartamento a 2 quadras da USP. Porque eu poderia falar, não, já passou no fiscal, deixa lá, vamos morar lá pertinho, fica mais fácil. Mas não, eu falei, a moça falou, seu filho estuda na USP? Eu falei, não, é na fiscal. Ela falou, mas como assim você quer apartamento perto da USP? Eu falei, eu quero apartamento, Deus me falou. E se Deus quiser, ano que vem ele pega o diploma da USP, formado em Ciências da Computação, pela Universidade de São Paulo. Amém? E crer contra a esperança. E aqui Abraão desvia o olhar dele e fala, Abraão creu no que Deus falou. Bastou Deus falar e Abraão creu. Não precisou de obras. Não precisou de Abraão fazer nada. Agora vocês querem enfiar na cabeça agora vocês acreditam. Apareceram essas pessoas aí, agora vocês estão acreditando que vocês precisam de Cristo e alguma coisa a mais? Vocês precisam fazer obras? Vocês precisam fazer... precisam se circuncidar? Não é necessário nada disso. E se vocês não acreditar nisso, esta é a condição de vocês. Prestem atenção, irmãos. Se a gente não acreditar só no Cristo crucificado, ressurreto pelos nossos pecados, essa é a nossa condição. Malditos. Maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas. Ninguém jamais conseguiu. Ninguém, porque ainda que a gente consiga para o lado de fora, mas eu não mato, que é o decálogo, pelo menos, né? 100 ou 600 preceitos. Eu não mato, eu não roubo, eu não adultero, eu honro minha mãe e meu pai, eu guardo o sábado. Mas não é à toa que Paulo vai usar, quando ele vai usar lá em Romanos 7, que ele diz assim, que eu não conheceria o pecado se a lei não me dissesse não cobiçarás. Por que ele usa o último ponto? Porque objetivamente é muito fácil falar que eu cumpro a lei. Eu não mato, eu não roubo, eu não faço isso, não faço aquilo, não faço aquele outro. Mas é muito difícil isso aqui dentro. O não cobiçarás é subjetivo. O não é à toa que Paulo usa esse último ponto do decálogo, porque o não cobiçará, a gente pode falar, mas eu cumpro a lei, eu faço a vontade de Deus. Você faz mesmo? A hora que você sair daqui, presta atenção no seu coração, presta atenção no seu, você olha uma coisa, você dá uma julgadinha, você olha uma coisa, você fala, não gostei, aí você olha a outra, é subjetivo, irmãos. Por isso que é maldito e por isso que Cristo veio, porque a gente não conseguiria guardar a lei. A lei não conseguiria nos salvar, porque nenhum de nós conseguiríamos, porque ainda que nós conseguíssemos exteriormente, internamente a gente não conseguiria. Porque Jesus fala assim, está escrito não matarás, eu porém vos digo. Agora é para além disso. Eu, porém, agora é para além de não matar. Não basta você não matar. Se você odiar o seu irmão, você já matou. Não basta você não adulterar. Se você olhar para alguém com desejo, agora é para além. Então, o que Paulo está dizendo aqui para os Gálatas é, não tem saída, vocês são malditos. Se vocês não crerem no Cristo bendito, ressuscitado, morto e ressuscitado pelos seus pecados e só nele, vocês são malditos. E vai ler o que é a maldição em Deuteronômio 28, a maldição que estava sobre nós. Agora em Cristo Jesus, as bênçãos de Deuteronômio 28 estão sobre as nossas vidas. Vocês já leram lá? Bendito teu cesto, tua amassadeira, bendito. Aquelas bênçãos por causa do que Cristo fez, porque está escrito assim. Vou ler só o início.
Se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos, acabamos de dizer que é impossível, todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Se ouvires a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas essas bênçãos. Bendito será na cidade, no campo, bendito o fruto do teu ventre. Se atentamente ouvires a voz do Senhor e guardar, ninguém jamais conseguiu fazer isso, mas o Senhor Jesus Cristo foi o único que guardou, ouviu e guardou toda a lei. Então todas essas bênçãos estão sobre ele, e como nós somos um com ele, essas bênçãos estão dispensadas a nós. Amém? E quem acha que servir a Deus, que não basta Jesus só, que tem que ser Jesus e mais um culto, Jesus e mais um não sei o que, Jesus e mais não sei o que, para ser salvo, está debaixo das maldições. Chegando em casa, você pega e vai ler quais são as maldições que estão sobre aqueles que não creem no Cristo crucificado e ressurreto somente. São maldições terríveis, mas graças a Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, que nós estamos livres, que nós estamos na bênção. Leia para você ver, é lindo a bênção, e são terríveis as maldições. E as maldições, irmãos, elas só vêm sobre aqueles que olham para Cristo e falam: não quero, rejeito, não é o que eu quero viver minha vida, eu quero pegar minha parte na herança, meu sol, minha saúde, eu vou embora. Existem dois jeitos de estar perdido. A história dos dois filhos, né? O que sai e vai embora, fala: pai, ó, te rejeito completamente, não te quero. Um filho estava perdido fora de casa, outro filho estava perdido dentro de casa. Às vezes nós estamos aqui, mas estamos crendo em Jesus e mais alguma coisa, em Jesus e mais as nossas obras, em Jesus e mais, ai como eu oro, ai como eu jejuo, ai como eu participo de... Isso aí me dá crédito junto a Deus. Se isso esteve algum dia no teu coração, você tira isso do teu coração, em nome de Jesus Cristo, porque senão você está sob maldição. O Evangelho de Jesus Cristo é Jesus Cristo e nada mais. Amém? Então Paulo desvia o olhar deles para Abraão, e nesse jogar o olhar deles para Abraão, Paulo converge Abraão, Moisés e Jesus Cristo. Porque aqui no no versículo 13 ele diz assim: Cristo nos resgatou da maldição da lei, a maldição de Deuteronômio 28, depois você lê por favor, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, e ele foi. Isso está escrito em Deuteronômio 21, 22, porque quando a lei foi posta, depois eu vou explicar mais um pouquinho sobre a lei para vocês. Quando a lei foi posta, quando uma pessoa que quebrasse a lei, uma pessoa que fosse morta, por qualquer outro motivo, uma pessoa que fosse morta, se ele fosse uma pessoa muito sanguinária, que tivesse feito uma coisa muito errada, além de ser morta, ela era pendurada no madeiro. Isso está lá em Deuteronômio 21. Ela era pendurada depois de morta, ela era pendurada no madeiro, para que todos que passassem falassem: esse era uma pessoa má, essa era uma pessoa, né? E Jesus foi, só que lá as pessoas eram penduradas no madeiro depois de morta. O nosso Jesus Cristo, o nosso Salvador, foi pendurado no madeiro ainda vivo. O nosso Salvador
foi pendurado no madeiro ainda vivo, nu. A gente joga um paninho nas intimidades de Jesus Cristo. Lá, naquela sexta-feira, não tinha nenhum paninho. Jesus Cristo estava nu no madeiro, sangrando, ossos para fora, pele destruída por mim e por você. Não tente acrescentar nada mais nessa salvação. Não tente querer colaborar com o que de mais bendito Jesus fez por você. Só creia. E estar aqui não seja para você ser salvo, mas salvo que você é. Você vem aqui ouvir a voz do Pai, e mais do que isso, você vem aqui se encontrar com a sua família, abraçar a sua família, beijar a sua família, saber como estamos. É Cristo e nada mais. Tenha paz para viver, meus irmãos. Tenha paz para viver. Amém? 15. Irmãos, falo como homem. O que eu te falei, Daniel? Que eu escrevo e depois não leio nada. Irmãos, falo como homem. Ainda que uma aliança seja meramente humana, uma vez ratificada, ninguém a revoga ou lhe acrescenta alguma coisa. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Não diz, e aos descendentes, como se falando de muitos, porém como de um só, e ao teu descendente, que é Cristo. E digo isto, uma aliança já anteriormente confirmada por Deus, a lei, que veio 430 anos depois, não a pode abrogar, de forma que venha desfazer a promessa. Porque se a herança provém da lei, já não decorre de promessa, mas foi pela promessa que Deus a concedeu gratuitamente a Abraão. Qual, pois, a razão de ser da lei? Foi adicionada por causa das transgressões, até que viesse o descendente a quem se fez a promessa, e foi promulgada por meio de anjos, pela mão de um mediador. Ora, o mediador não é um, mas Deus é um. É porventura a lei contrária às promessas de Deus? De modo nenhum, porque se fosse promulgada uma lei que pudesse dar vida, a justiça na verdade seria procedente da lei. Mas a Escritura encerrou tudo sob o pecado, para que mediante a fé em Jesus Cristo fosse a promessa concedida aos que crerem. Glória a Deus por isso, amém? Então aqui Paulo diz assim: irmãos, falo como homem, ainda que uma aliança seja meramente humana, uma vez ratificada, ninguém a revoga ou lhe acrescenta alguma coisa. Aqui ele está falando de um testamento, por exemplo. Testamento não é fruto de justiça, testamento é fruto de vontade. Então um pai tem lá uma herança enorme, ele deixa 2 fazendas para um filho e uma só para o outro filho. Aí ele morre. Aí a hora que vai abrir o testamento, está lá. Aí o filho fala assim: mas meu pai foi injusto comigo, porque testamento não é fruto de justiça, ele é fruto de vontade. E depois que ele morre, ninguém pode mais mudar isso. Se ele morreu, está atestado, o advogado foi lá, está tudo registrado certinho, pode ter ficado 10 casas para um e para o outro 3. Morreu, ninguém mais muda isso. Então o que Paulo está dizendo aqui para os irmãos é: irmãos, falam como homem, ainda que uma aliança seja meramente humana. Estou falando aqui, esse exemplo que eu estou dando de um pai, é uma história meramente humana. Uma vez ratificada, batido o carimbo, batido o martelo, ninguém mais a revoga ou lhe acrescenta alguma coisa. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Não diz aos descendentes, como se falando de muitos, porém como de um só, e o seu descendente que é Cristo. E digo isto, uma aliança já anteriormente confirmada por Deus. A lei, que veio 430 anos depois, não a pode abrogar, de forma que venha desfazer a promessa. Porque se a herança provém da lei, já não decorre de promessa, mas foi pela promessa que Deus a concedeu gratuitamente a Abraão.
Vamos entender isso aqui. Tem um texto em Gênesis 15, onde nós estávamos há pouco, que ele é muito elucidativo sobre isso aqui, sobre a diferença de uma aliança, de uma promessa e de um contrato. Porque no contrato, ambas as partes têm, cada um tem sua responsabilidade, certo? Eu faço um contrato de aluguel, eu tenho que pagar aluguel, o proprietário não pode me tirar da casa até aquele tanto que eu assinei lá, 30 meses, 25 meses, cada um cumpre a sua parte. Num contrato, cada um faz a sua parte. Aqui, Paulo está dizendo para os Gálatas que eles não receberam a promessa, eles não receberam a graça de se tornarem, de serem salvos, de crer em Jesus Cristo, por um contrato, mas pela promessa. Aí nós vamos elucidar isso muito bem em Gênesis 15. Nós lemos até o 6, onde ele disse: ele creu no Senhor e isso lhe foi imputado para a justiça. Disse-lhe mais: eu sou o Senhor que te tirei de Ur dos Caldeus para dar-te por herança essa terra. Perguntou-lhe Abrão: Senhor Deus, como saberei que hei de possuí-la? Respondeu-lhe: toma uma novilha, uma cabra e um cordeiro, cada qual de 3 anos, uma rola e uma pombinha. Ele tomando todos esses animais, a cena é grotesca, irmãos, mas aí a gente vai entender, um negócio muito interessante. Ele tomando todos esses animais, partiu-os pelo meio e lhes pôs em ordem, metade umas defronte da outra, e não partiu as aves. As aves de rapina desciam sobre os cadáveres, porém Abraão enxotava. E sucedeu, 17, que posto o sol, houve densas trevas. Então assim, vamos explicar isso aqui, vamos começar. Deus falou assim: Abraão, eu te fiz uma promessa. Ele falou: mas como que eu sei que eu vou receber? O Senhor falou para ele assim: Abraão, pega 3 animais de grande porte, corta eles no meio, metade aqui, metade aqui, metade aqui, metade aqui, faz um corredor com eles, e põe uma pombinha aqui, uma rolinha aqui, porque naquela época os contratos eram feitos assim, porque era como se nós dois passássemos aqui dentro desse caminho feito. Se um não cumprisse a sua parte no contrato, era assim: que seja feito com você tal qual foi feito com esses animais, que você seja morto. E aqui, e olha só, ao pôr do sol caiu profundo sono sobre Abraão, e grande pavor e cerradas trevas o acometeram. Então lhe foi dito: sabe com certeza que tua posteridade será peregrina em terra alheia, será reduzida à escravidão e será afligida por 400 anos. Aí ele vai lá para o 17. E sucedeu que, posto o sol, houve densas trevas, e eis um fogareiro fumegante e uma tocha de fogo que passou entre aqueles pedaços. Naquele mesmo dia fez o Senhor aliança com Abraão, dizendo: à tua descendência dei essa terra, desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates. Se os dois passassem, era o quê? Um contrato. Cada um tinha que cumprir uma parte, a lei. Você faz isso que eu faço isso, você faz isso que eu faço isso. Deus botou Abraão para dormir profundamente, e somente ele passou entre as partes, porque não era um contrato, era uma aliança. Abraão não tinha que fazer absolutamente nada. A hora que Deus põe Abraão para dormir num sono profundo e passa aquela tocha de fogo entre aqueles pedaços, Deus está dizendo: você não precisa passar, porque você não tem parte nisso. A salvação não decorre de nada que você fizer, decorre só da tua fé em mim.
Amém? Não é lindo isso? Deus, na hora dos dois passarem e assinarem um contrato onde ficaria estabelecido que cada um faria a sua parte, Deus não deixa Abraão passar. E somente ele passa, porque era uma aliança e não um contrato. Amém? Aleluia. Vamos em frente. 15 para as 9. Eu não cheguei nem na metade. Vamos lá. Podia ter trazido o celular, né? Mais fácil achar onde eu estava. Dito isto, então qual a razão de ser da lei? A lei foi adicionada por causa das transgressões, até que viesse o descendente a que se fez a promessa, e foi promulgada por meio de anjos, pela mão de um mediador. Ora, o mediador não é um, mas Deus é um. É porventura a lei contrária às promessas de Deus? De modo nenhum. Porque se fosse promulgada uma lei que pudesse dar vida, a justiça, na verdade, seria procedente da lei. Mas a Escritura encerrou tudo sob o pecado, para que mediante a fé em Jesus Cristo fossem as promessas concedidas aos que creem. A promessa de Deus a Abraão é superior à lei que foi dada com uma finalidade específica: servir de espelho e mostrar nossa condição, a fim de que, desesperados, corrêssemos para o Cristo bendito, sem lei, sem pecado, sem crime. A nossa Constituição brasileira define assim, no seu artigo 5, no inciso 39, não há crime sem anterior lei que o defina. Em outras palavras, não é possível ser punido por um crime que não esteja previsto, nem sofrer qualquer pena que não esteja legalmente definida antes da prática do crime. Então Deus nos deu a lei para quê? Para a gente olhar para a lei e ver o quão santo Deus era e o quão imoral nós éramos. A lei é um espelho que mostra a nossa condição, porque ela não nos mostra só por fora, ela mostra a nossa subjetividade. Ela mostra que a gente não mata, mas a gente mata. Que a gente não adultera, mas a gente adultera. Que a gente honra pai e mãe, mas a gente não honra pai e mãe. A lei foi dada para que nós olhássemos nós de verdade. A lei é um espelho que nos mostra quem nós somos. E assim, na hora que a gente olhar e falar, não tem jeito, eu sou isso aqui mesmo. Eu saio ali fora e eu vejo uma mulher e eu cobiço. Não tem jeito. Meu patrão briga comigo e eu odeio ele. Não tem jeito. Minha esposa briga comigo e eu peço divórcio. Não tem jeito. Eu brigo com meus pais e bato a porta na cara deles e fico 15 dias sem falar com ele. Não tem jeito. Mas tem jeito. A lei foi dada para nos mostrar que a gente sozinhos não conseguiria nos salvar, que o nosso coração é impregnado de maldade, mas que tem uma solução. O lindo do Evangelho é que ele não só nos apresenta o nosso estado pecaminoso, mas ele apresenta, sobretudo, a solução dos nossos pecados. Amém? Aleluia, glória a Deus. Então, no Monte Sinai, Moisés foi o mediador entre Deus e os homens. E como testemunhas dessa aliança, anjos, na instituição da lei, Deus não falou pessoalmente com o povo. Qual, pois, a razão da lei? Foi adicionada por causa das transgressões, até que viesse o descendente a quem se fez a promessa. Foi promulgada por meio de anjos, pela mão de um mediador. Ora, o mediador não é um, mas Deus é um. E se você ler Hebreus 9, deixa eu ver aqui, irmãos. Aqui, 9.
14. Por isso mesmo, ele é mediador da nova aliança, a fim de que, intervendo a morte para a remissão das transgressões que havia sob a primeira aliança, recebam a promessa da eterna herança daqueles que têm por ele sido chamados. Mas não era isso que eu queria ler. Tem um trecho aqui, deixa eu ver aqui onde está, peraí. Se eu anotei aqui, que diz que Deus, não, quando ele fez a promessa, não tendo alguém superior a quem jurar, jurou por si mesmo. Quando ele fez a promessa, quando Moisés deu a lei, tinha anjos como testemunha. Deus não falou diretamente com o povo, teve um mediador que foi Moisés. E Deus, então Deus não falou, como se fosse nós aqui. Deus não chegou e falou como ele falou com Abraão. Ó, estou te fazendo essa promessa, o seu descendente, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Não, quando ele deu a lei, ele precisou de um mediador e anjos de testemunha. Depois, quando ele fez a promessa, não tendo ninguém superior por quem jurar que aquilo que ele estava prometendo ia acontecer, ele jurou por si mesmo. Ele se interpôs como juramento. Tão maravilhosa era essa promessa, que em ti, não no seu descendente imediato, não no Isaac, no Jesus, que a partir de você, aí eles começam a circuncisão, aí entra o rito, aí a nação judaica nasce, e passam as gerações, e daquela nação, da semente de Abraão, nasce o Cristo que nos salva e nos liberta para sempre. A promessa foi cumprida. E em Jesus Cristo, hoje nós estamos aqui, nos confins da terra, nos confins do mundo, mas crendo que Jesus Cristo é o nosso Salvador. Então, aqui Paulo resume 2000 anos de história. Aqui Paulo, nesses 8 versículos, Paulo descortina diante dos Gálatas 2000 anos de história. Porque ele diz, ele faz todo, ele fala da aliança, ele fala da lei, ele fala do descendente que é Cristo. O descendente é um descendente. A promessa foi feita a um descendente que é Cristo. E nós somos o quê? O corpo de Cristo. Então a promessa que Deus fez lá para Abraão nos atinge aqui hoje. Somos nós o descendente. É o Cristo. A promessa não foi feita como se dizendo a muitos descendentes, porque Abraão teve vários outros filhos, mas um só. Ele não estava falando de Isaac, irmãos. Ainda que Isaac tenha sido gerado da promessa, ainda que Isaac tenha sido gerado como milagre, mas ali ele não estava falando de Isaac, ele estava falando de Jesus Cristo, que lá o seu descendente Abraão vai abençoar todas as famílias da terra. Você está aqui hoje? Você é um abençoado? Foi porque Abraão creu e porque Deus cumpriu a promessa dele. Não o contrato, onde você tenha que fazer alguma coisa, mas a promessa, onde você não precisa fazer nada, onde basta você crer que Cristo morreu e ressuscitou por você. Amém? Vamos em frente. Vamos lá para o 23 agora. Antes aqui, no 22. Mas a Escritura encerrou tudo sob o pecado, para que, mediante a fé em Jesus Cristo, fosse a promessa concedida aos que crescem. A lei encerrou, trancou todos sob condenação. Afinal, não há um justo. E a penalidade do pecado é como um agente penitenciário severo. Nos manteve presos, impedidos de escapar por qualquer outro meio, para que, desesperados, corrêssemos para o Cristo bendito. Amém? A lei nos manteve encerrados, presos, como um carcereiro. Vai ficar aqui, vai ficar trancado.
vocês não têm saída, vocês não conseguem me cumprir, vocês não conseguem permanecer em mim, vocês são falhos. Ali um carcereiro. Aí a gente desesperado, só quem vê os seus próprios pecados e se desespera corre para o Cristo. Só alguém totalmente desesperado quando vê as suas condições corre para o Cristo bendito. Então a lei é isso, esse espelho. Então ela nos manteve encerrados, presos, trancados, como um agente penitenciário severo. Não, aqui vocês não saem, daqui vocês não escaparão. E a gente desesperado, olha a nossa condição. Fala, realmente eu não tenho condições de guardar a lei. Realmente por fora bela viola, né? Por dentro pão bolorento, como já dizia o ditado. Então a gente desesperados, quando a lei nos mostra quem nós somos, que o nosso coração é mau, que a gente pensa mal, que a gente não perdoa, que a gente odeia às vezes, que a gente não respeita. Quando a gente olha para a lei, a gente corre para Jesus, desesperados. Quem poderá me salvar? Paulo, grito de Paulo, miserável homem que sou, quem me livrará desse corpo de morte? Mas graças a Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, que nos amou e nos salvou. Meus amados irmãos, Jesus Cristo e Jesus Cristo. Amém? Que a gente aprenda a olhar na lei para a gente ver quão mau é o nosso coração, quão corrompido é o nosso coração. Mas antes que viesse a fé, estávamos sob a tutela da lei e nela encerrados, aquilo que nós falamos, para essa fé que de futuro haveria de revelar-se, de maneira que a lei nos serviu de aio, de instrutor, um pedagogo. Enquanto nós éramos menores, na cultura romano-grega, quem tinha condições, quando a criança nascia, pegava essa criança, pegava um pedagogo, que não é no sentido que nós entendemos hoje, que é um professor, e colocava essa criança sob as ordens dessa pessoa. Essa pessoa tinha poder para punir. Então o pai abandonava aquela criança na mão do aio. E aquele aio era uma desgraça na vida das crianças, porque ele não dava paz. As crianças não viam a hora de se ver livre, completar 18 anos para se ver livre, porque passo que elas dessem, aquele aio estava lá. E se elas fizessem alguma coisa errada, ele tinha poder para punir. E ele punia. E a Bíblia diz que então aquelas crianças ficavam doidas para chegar aos 18 anos, a maioridade, a plena revelação. É nosso caso aqui agora. Nós estávamos presos. Enquanto nós éramos menores, nós estávamos de maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. Então, quando nós completamos 18 anos, nós nos livramos desse pedagogo, e nos tornamos livres, porque a fé nos conduziu a Cristo. Mas tendo vindo a fé, já não permanecemos subordinados ao aio, pois todos vós sois filhos de Deus, mediante a fé em Jesus Cristo. Você acredita nisso? Você crê nisso? Todos vós sois filhos de Deus, mediante a fé em Jesus Cristo. João vai dizer que 1 João 1,3 vai dizer que nós João capítulo 3 versículo 1 diz assim: vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato somos filhos de Deus. E de fato, isso não é figura de linguagem, isso não é retórica. Nós somos filhos de Deus. Aquele que crê no Cristo bendito, crucificado e ressurreto, é filho de Deus, de fato.
não é por direito. Nós somos filhos de adoção, mas é de fato. Nós somos filhos de adoção. Nós somos adotados em Cristo Jesus, porque Jesus foi filho de adoção. Eu gostaria de ficar aqui umas 4, 5 horas, né? José adotou Jesus numa figura de que Deus nos adotaria também. Jesus é filho por adoção, porque nós, em Cristo Jesus, seríamos filhos por adoção. Amém? Deixa eu correr aqui, senão eu não acabo isso. Mas tendo vindo a fé, já não permanecemos subordinados, pois todos vós sois filhos de Deus, mediante a fé em Jesus. Porque todos quanto fossem batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. Todos quanto fosses batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. Irmão, não use isso aqui como a circuncisão. Já fui batizado, agora sou de Cristo. Isso é Jesus e mais alguma coisa. Você foi batizado depois que você creu em Cristo Jesus, isso é resultado da sua fé. Não pense assim, não, fui lá na igreja, fiz minha profissão de fé, me apresentaram lá para os irmãos, e agora eu já sou filho de Deus, porque eu fui batizado. Não é isso que esse texto está dizendo. Esse texto está dizendo que nós somos batizados no corpo de Cristo, nós somos enxertados no corpo de Cristo, nós somos enraizados no corpo de Cristo, nós nos tornamos um só com Cristo. Não tente, mas eu já sou batizado. Isso não quer dizer nada. Isso quer dizer só que você está agindo como os judaizantes. Jesus e mais alguma coisa. Eu me batizei, então já estou salvo. Não. O ladrão da cruz não se batizou, mas creu e foi salvo. Jesus disse, ainda hoje você vai jantar comigo. Porque não se ampare no teu batismo, se ampare na cruz de Cristo. Sempre na cruz de Cristo. Não se ampare em quantas vezes você vem no culto. Não se ampare em quantas campanhas você faz, em quanto dinheiro você dá na igreja, que você desceu as águas e subiu. Tem um pastor que eu gosto muito que ele fala que às vezes a gente desce um crente molhado e sobe, desce um crente seco, um pecador seco e sobe um pecador molhado. Muitas vezes nós não entendemos o evangelho ainda quando nós somos batizados. Então é Jesus e nada mais. Amém? Desarte, porque todos quantos fossem batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. Aleluia por isso. Você está revestido de Cristo. Quando Deus olha para você, Deus não vê você, Deus vê Cristo. Quando Deus olha para você, você que creu no Evangelho bendito de nosso Senhor Jesus Cristo, você está revestido de Cristo. Quando Deus olha para você, não é você que Ele vê. Quando você diz Pai, não é você que Ele vê. Quando você diz socorro, não é você que Ele vê, é o bendito Filho dEle, porque você está revestido de Cristo. A beleza da cruz e da ressurreição, amém? De Sarte não pode haver judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Parece que Paulo naquela igreja, além de tudo, identificou preconceitos. Parece que Paulo os corrigiu. Parece que ele viu ali que os gentios estavam sendo tratados com mais desprezo, que mulher estava sendo tratada, porque ele fala, Dessarte não pode haver judeu nem grego, nem escravo nem liberto, nem homem nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Amém. Todos nós somos um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, sois também descendentes de Abraão e herdeiros daquela promessa, onde Abraão não precisou passar pelo meio, onde Deus assumiu, eu vou abençoar vocês, eu vou fazer vocês meus filhos, eu vou salvar vocês. Vocês não precisam fazer absolutamente nada, apenas creia. E se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Amém? Você crê nisso? Você crê nisso do fundo do teu coração? Você crê na bendita cruz, no bendito Cristo morto e ressurreto?
único caminho para te levar à eternidade, para te pôr na eternidade ainda hoje, porque fé não é para que a gente um dia entre no reino, porque Jesus diz, o reino de Deus já chegou até vós. Fé é que crendo nisso, você já entre no reino hoje, já participe das grandezas do reino hoje, já participe das benesses do reino hoje, porque você está sob a bênção, porque Jesus cumpriu toda a lei, e você é um com Ele, e você está nele, e você é o descendente a quem se fez a promessa, porque a promessa foi feita para um descendente, esse descendente é Cristo, nós somos o corpo de Cristo, nós somos herdeiros da promessa, amém, irmãos? Isso alegra o teu coração? Saber que você não precisa fazer absolutamente nada para herdar o reino de Deus? Saber que você não precisa fazer absolutamente para entrar hoje no reino de Deus? Para experimentar as mais gloriosas promessas, bondade, bênçãos de Deus? Não estou dizendo aqui que você não vai sofrer, porque quanto mais você entrar no reino, mais perseguido você será. Mas você terá um fundamento que pode bater a água, que bater o vento, que bater o que bater, nada te derruba, porque você está fundamentado somente em Cristo Jesus. Cristo é suficiente. Deus abençoe, em nome de Jesus.